Mais um vídeo de atendendo aos inscritos. O pedido de vocês é uma ordem e hoje nós vamos atender a um pedido e o tema é como permitir que o Espírito Santo transforme o nosso temperamento. Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Faz tempo que a gente não fala aqui de estudo bíblico, não é hoje que nós vamos falar de estudo bíblico. Este é um canal onde a pessoa que vos fala é cristã, acredita na Bíblia, na palavra de Deus, mas não tem nada de religiosidade nesse lugar, porque a religiosidade mata. A religião matou Jesus. Eu não gosto de religiosos, eu não gosto de religiosidade. Se você já me conhece, você sabe que eu não tenho cara de crente, mas crente não tem que ter cara, tem que ter coração. Eu sou uma quebradora de tabus nesta internet. Falo geralmente sobre temperamento, sobre casamento, relacionamento, né? Mas eu falo também de estudo bíblico. Eu estudo a Bíblia todos os dias. Eu tenho essa cara, não, até coloquei uma roupa mais séria hoje para vir aqui ministrar com vocês sobre o Espírito Santo. Tem bastante ministração minha, né, que eu falei em igreja nesse canal, e você que assistiu e não é uma pessoa frequentadora de igreja, você vai ver que você não precisa ser frequentante de igreja para perceber, para saber, para entender as coisas que eu falo. Então não se prenda a isso. Senta aqui com a gente, pega o café, vamos bater um papo. Se você, independente da sua religião, acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus, acredita que isso é manual para sua vida, né? Que isso contém coisas difíceis muitas vezes de serem interpretadas, mas que com o auxílio de pessoas não religiosas, pessoas que verdadeiramente vivem aquilo que está escrito na Bíblia, você vai conseguir ir para frente com isso? Vem com a gente, vem comigo que você passa de ano. Vamos lá, vamos falar sobre o Espírito Santo nos temperamentos? Foi a pergunta, o pedido de uma inscrita minha ou inscrito, eu não lembro exatamente quem foi, mas eu tô aqui para responder, e isso já me trouxe vários outros pensamentos, vários outros ensinamentos que nós podemos dar aqui neste canal. Você já se inscreveu neste canal? Ainda não se inscreveu? Vai ver ainda se gosta? Se gostar, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Não tem problema nenhum, fica à vontade. Comenta com um emojizinho. Se você gostou, se inscreva no canal, indique para os seus amigos e vamos crescer, vamos chegar aos 3.000 inscritos para fazermos uma grande live sobre temperamentos. Hoje falaremos do Espírito Santo? Sim, mas falaremos principalmente dos temperamentos. Então, a pergunta da inscrita, né, o pedido, foi para eu fazer um vídeo de como os temperamentos se equilibram com o Espírito Santo. Né? Não, como permitir que o Espírito Santo equilibre os temperamentos. Mais especificamente, foi essa a pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, cara inscrita maravilhosa, um beijo pra você que me deu essa sugestão, que eu amei, eu amo sugestão de vídeo, amo mesmo, para tudo que eu tô fazendo para gravar vídeo de sugestão, tá? Já fiquem sabendo. Querida inscrita ou inscrito, a partir do momento em que você decide que o Espírito Santo é aquele que habita em você desde o momento que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você dá a Ele, né, outorga a Ele o direito dele ser aquele que vai direcionar os seus pensamentos, o seu comportamento. O meu marido costuma falar de uma maneira bem moderna que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, um aplicativo do Espírito Santo é baixado em você. E este aplicativo você vai poder acessar a todo tempo, nas 24 horas do seu dia, porque ele está em você. Você recebeu o Espírito Santo. Você baixou, né? Você entendeu, né? Baixou esse aplicativo. Então, é uma ferramenta muito maravilhosa que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E, inevitavelmente, uma vez que você se alimenta
disso, do poder da palavra e da oração e o convívio com a palavra e com a oração, o jejum, sabe? Então, qual que é, a gente fala, né, aqui eu tenho um estudo bíblico que se chama O Combustível do Cristão, que fala sobre ler a palavra, orar e jejuar. E isso é aquilo que move o cristão a ter um coração conforme o coração de Deus. E para ter um coração conforme o coração de Deus, há de se ter o equilíbrio, que vem através do Espírito Santo. E naturalmente, uma vez que você tem esse aplicativo do Espírito Santo baixado em você, você vai começar a se incomodar com determinadas coisas que o seu temperamento te leva a fazer e das quais você não se agrada muito, e muito menos o Espírito Santo se agrada, não é mesmo? Então, assim, vou dar exemplos. Exemplo do sanguíneo. O que o sanguíneo faz que pode não agradar a Deus, ao Espírito Santo? O sanguíneo, muitas vezes, quando ele não é tratado, ele conta mentiras, ele dá desculpas, porque ele não quer ser rejeitado. Então, ele fala pro chefe que a avó dele morreu, ou que o pneu dele furou, por isso que ele chegou atrasado, ou qualquer outra desculpa. Eu não sei quais são as desculpas modernas, né? Eu sei as desculpas que davam na minha época de trabalhar em empresa, mas hoje em dia eu já não sei quais são as desculpas. Outra coisa, dá desculpa para cliente, né? Vendedor que empurra coisa para cliente. Vendedora sanguínea que fala, tá linda nada, você tá achando horrível. Então, é basicamente a mentira de tentar agradar o outro, certo? O que os coléricos fazem que pode não agradar a Deus? E a partir do momento que o Espírito Santo começa a agir num colérico, né? O que acontece com a ação do Espírito Santo num colérico? O colérico, que é obediente, que crê em Deus e que decidiu servir a Deus, ele é como o Paulo da Bíblia, né, gente? O Paulo, ele matava cristão, a profissão dele era essa. E aí ele se converteu, ele começou a ganhar vidas para Cristo, trazer vidas para o reino de Deus, vidas para serem salvas, vidas para terem uma vida conforme a palavra de Deus, com todos os benefícios que isso traz na vida de um cristão. E ele foi o maior dos apóstolos, só dele tem 11 livros na Bíblia que ele escreveu, igrejas que ele fundou, né? Normalmente são as cartas que ele escreveu para as igrejas que ele fundou. Então, o colérico, que era cruel, que não tinha dó, que não tinha compaixão, ele passa a ser um colérico que tem compaixão com a ação do Espírito Santo, certo? O melancólico. O melancólico, muitas vezes, tão perfeccionista, tão mal-humorado, tão antissocial, ele começa a fazer sacrifícios de sair da toca por conta de fazer a vontade de Deus, de ser usado por Deus para ministrar na vida de outras pessoas. Então, muitas vezes ele não quer ir naquele negócio que ele foi convidado para ir, mas por Jesus ele vai. Muitas vezes ele não quer falar com aquela pessoa, ele não quer encontrar aquela pessoa, mas por Jesus ele vai. Muitas vezes ele não quer ir naquela festinha, ele não quer tomar aquele café com aquele povo, mas por Jesus ele vai. Então, esses equilíbrios o Espírito Santo começa a trazer na nossa vida. O fleumático ele deixa de ser tão teimoso, né? Tão empacado. O fleumático, ele é o temperamento que menos gosta de mudança. E aí, quando o Espírito Santo começa a agir na vida do fleumático, dentre muitos outros aspectos que ele vai mudar, tá, gente? Eu tô citando um exemplo de cada temperamento para não ficar maçante aqui, né, o vídeo. Mas o fleumático, ele diminui a teimosia dele, ele é capaz de negociar mais. Ele sai, vou dar um exemplo, Abraão era fleumático, e o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. E eu não vou falar agora não, para onde tu vai, você só vai, depois eu te falo. Gente, isso aí que o fleumático é a morte.
Mas a partir do momento em que Deus entrou completamente na vida de Abraão, ele, mesmo sendo tão fleumático, se submeteu à voz do Espírito de Deus, certo? E por fim, o supina, eu sempre deixo supina por último, né, gente? Eu vou procurar em outros vídeos não fazer mais isso, porque não tá certo. Porque supina não gosta de ficar por último. Ele finge que ele gosta de ficar por último, mas ele não gosta, ele fica sentindo que... Por que eu por último? Que desprezo é esse? Que discriminação é essa? O que eu fiz de errado? Será que eu sou tão invisível que ninguém me nota? Ele justamente deixa de ser mimizento, dependente emocional. Com a ação do Espírito Santo, a autoestima do supina se eleva. Ele começa a falar mais... Ó, gente, você quer ver a ação do Espírito Santo pura na vida de um supina? Na hora que o supina aprende a falar não. Maravilhoso. Maravilhoso. Um supina que aprende a falar não é uma pessoa assim... tem pra ninguém, é a melhor pessoa, é a melhor pessoa. Jesus que era supina, quando ele falava não, ninguém falava nada. Ele era muito respeitado, obedecido. Claro que aquele povo fariseu e safado sem vergonha, que ficava querendo colocar ele em enrascada, não respeitava ele, mas ele impunha respeito mesmo assim. Então, supinas, leiam as passagens de Jesus, o jeito que Jesus falava com as pessoas, vocês vão aprender muita coisa. Essa é a dica que eu dou pra você, supina. Aprenda a falar não, você vai ver que é a maior libertação da sua vida. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Ontem eu tava conversando com um discípulo, eu falo discípulo pra não ter que falar o nome da pessoa, tá, gente? E ele falou, a gente tava falando sobre coisas que nós lutamos contra a nossa carne, coisas que nós temos que renunciar a partir do momento que o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida. Então, cada pessoa é uma coisa, muitas vezes são pensamentos errados, muitas vezes são vícios, muitas vezes são coisas que idolatramos, bens e pessoas e tudo mais. E ele falou assim, eu mentia muito no trabalho, enganava cliente. O cliente falava, onde está meu produto? Eu falava, tá chegando, não tá chegando nada, não tinha saído do estoque. E aí eu perguntei assim pra ele, me fala uma coisa, a partir do momento que você parou de mentir, começou a falar a verdade, qual foi a sensação? Ele falou, cara, a melhor sensação de todas, a melhor, porque você fala a verdade, você não mente, não tem nada que fale contra você. Não tem nada que te incrimine. Quando você fala a verdade, ninguém pode fazer nada. Entenderam? Então, gente, eu encorajo vocês a falarem a verdade, a se libertarem dessa prisão que é mentir para não desagradar o outro, que é mentir para o outro porque você acha que o outro não vai gostar de você. Quer contar uma meia verdade para florear, para ficar mais bonita a história. Para com isso. Isso aí, contar meia verdade não é verdade, é mentira. Porque a mentira é fazer o outro achar que aquilo é verdade. É você roubar do outro o direito de saber a verdade. Eu não sei porque eu tô falando a respeito disso, eu não estava no script eu falar sobre mentira, mas nós estamos falando aqui nesse canal, nesse momento, do Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade na minha e na sua vida que se interessa por esse tema. Então, em nome de Jesus, pare de mentir. Se você aprender a falar não e parar de mentir, a sua vida vai prosperar pelo menos 80% do que tá agora, certo? Gostaram? Espero que sim. Se não gostou, pode dar um dislike, fica à vontade. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo se isso falou com você, se você mudou alguma coisa no seu pensamento a respeito do que você pensava antes. Eu gosto muito da participação de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.